E galera, a Rockstar Games acaba de confirmar o Bully na nova geração. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, se você assim como eu é fã de Bully, pode ser que lá no fundo a gente pode cultivar a esperança de um Bully 2 chegando aí. Ou pelo menos um remaster do Bully clássico. Isso porque a Rockstar Games acaba de confirmar que vai disponibilizar o Bully para a nova geração através do seu serviço de assinatura, o GTA Plus. É isso mesmo, você aí que tem um PlayStation 5 ou um Xbox Series pode assinar o GTA Plus e jogar o Bully nativamente. Mas aí, tá curioso para entender melhor como isso pode funcionar e por que isso pode ser um indício pro Bully 2? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou comentar todos os detalhes pra vocês. E bom, rapaziada, não tem nem como negar que o Bully é um dos jogos mais conhecidos da Rockstar Games e que tem um forte apelo com o público, inclusive aqui no Brasil. E olha que de longe ele é o jogo mais vendido da Rockstar Games, muito menos é o game que eles mais se empenharam pra fazer. Na verdade, o Bully foi meio que uma opção B que a Rockstar Games tinha pra colocar no mercado na época, que acabou surpreendendo e sendo um grande sucesso. Porém, até hoje o público nunca recebeu uma sequência desse game, embora diversos funcionários da Rockstar Games e até mesmo alguns jornalistas já confirmaram que esse jogo existiu e chegou a ser desenvolvido pela Rockstar Games. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, clica nesse cardzinho aqui em cima que tem um vídeo completinho, recheado de informações pra vocês sobre isso. E bom, rapaziada, agora no dia 2 de agosto a Rockstar Games acaba de confirmar que vai estar disponibilizando de forma gratuita pros assinantes do GTA Plus a versão do Bully Can Edit, que é o Bully clássico, que é o Bully sem nenhum tipo de censura, né? Até porque o game depois recebeu duas outras atualizações, uma delas a Scholarship Edition, que tem algumas adaptações, algumas missões extras, assim também como a Anniversary Edition, que é uma das últimas versões lançadas inclusive pros mobile. E agora no dia 20 de agosto, quem não teve a oportunidade ainda de jogar o Bully, que tá perdendo tempo, ou até mesmo quem jogou e quer revisitar o título, vai poder jogar tranquilamente apenas assinando o GTA Plus. Que pra quem não tá ligado, é um novo serviço de assinatura da Rockstar Games, né? Pois é, mais uma coisa pra assinar, que eles inicialmente disponibilizaram só lá no GTA Online. Então quem assinava o GTA Plus tinha algumas bonificações, alguns carros exclusivos, e até poderia receber conteúdo de atualizações de maneira antecipada. Mas pelo visto a Rockstar Games agora tá direcionando esse serviço de assinatura de uma forma que envolva também os jogos da série. Então, agora os assinantes também vão poder acessar alguns títulos ali com exclusividade ou com um tempo antecipado. Não sei muito bem como é que isso vai funcionar, ou se, por exemplo, quem tá assinando vai poder jogar pra sempre o Bully e vai ficar disponível ali. Mas pelo que dá a entender, rapaziada, é como se cada temporada você pudesse ter acesso a um jogo clássico da Rockstar Games e o game da vez é o Bully. Sendo assim, né, quem tem um console da nova geração que não tem essas versões ainda do jogo, vai poder tá curtindo agora a partir do GTA Plus. E no post da Rockstar Games dizia o seguinte: Bully 2 entra pra biblioteca de jogos incluídos no GTA Plus em 20 de agosto. Está na hora de voltar às aulas. Domine os corredores da Beowulf Academy no papel do estudante endiabrado Jimmy Hopkins em Bully. Dia 20 de agosto, membros do GTA Plus poderão enfrentar os obstáculos dessa escola preparatória em decadência acessando a biblioteca de jogos incluídos no GTA Plus, no qual membros podem baixar e jogar uma seleção em constante rotação de jogos clássicos da Rockstar. Os membros do GTA Plus poderão baixar Bully na plataforma de console correspondente à sua filiação do GTA Plus ativa e em dispositivos iOS e Android compatíveis. Agora ficou até um pouco mais claro, né? Pelo visto, então, esse serviço de assinatura vai oferecer para os jogadores, né, para quem assinar, um catálogo de jogos rotativo, né? Então, pelo visto, um dos games que tá na seleção agora, rapaziada, vai ser o Bully. Então, se você quiser jogar o game, já sabe como conseguir. E embora a Rockstar Games nunca tenha dado muita esperança de lançar um Bully 2 pra gente, dá pra ver aí que nesses últimos tempos eles têm dado mais ênfase no jogo, né? Até agora colocando ele aí no catálogo do GTA Plus, de certa forma faz um marketing, faz a galera voltar a jogar o game. Quem sabe aí, se não for bem acessado, como aconteceu, né, na parceria da Rockstar Games com a Netflix, que eles disponibilizaram lá o GTA Trilogy para quem fosse assinante do Netflix poder acessar na parte de games e jogar meio que de forma gratuita, né? Você só precisa pagar a assinatura do serviço e acabou sendo um sucesso, rapaziada. É um dos jogos que foram mais baixados para mobile aí nesse último ano, então com certeza isso significa muito para Rockstar Games. Quem sabe agora com essa oportunidade, se o Bully também for bem baixado na nova geração e nos mobiles, né, que também vai estar disponível pra galera acessar, pode ser que a Rockstar Games pense em fazer algo aí direcionado ao Bully, quem sabe a continuação do game, ou até mesmo fazer um remaster, né? Já que eles fizeram aí o remaster do GTA Trilogy, já deu pra entender que eles querem seguir por essa linha, retrabalhando jogos clássicos, jogos que foram um sucesso. Então, eu acho que se a galera baixar bastante, for um sucesso essa ativação deles aí com o GTA Plus, é possível, por que não, que role aí um remaster do Bully, ou até mesmo o Bully 2 chegue pra gente em algum momento. Até mesmo em uma recente entrevista aqui do canal Sunnyplay, que teve uma forte repercussão internacional, o Obi Vermeij, um dos desenvolvedores da Rockstar, teve responsável ali pelo desenvolvimento
desenvolvimento do GTA 3, Vice City, GTA San Andreas, GTA 4. Ele chegou a comentar um pouco aqui no canal a respeito do Bully, como é que foi parte do desenvolvimento do jogo, comentou sobre o Bully 2. Então se você não viu também as informações a respeito disso, clica aqui nesse cardzinho e confere que esse vídeo tá muito top. Mas, rapaziada, a Rockstar Games não tem nada a perder, né? É um jogo muito menor em comparação com o GTA, que daria muito menos trabalho de ser desenvolvido e com certeza venderia muito bem. O que vocês acham? E galera, eu não poderia deixar de comentar também sobre esse fato que chegou ao conhecimento do público hoje, também dia 2 de agosto, que é o fim da revista Game Informer. Pra quem não tá ligado, essa é uma das revistas mais tradicionais do mundo dos games. Ela já tinha 33 anos em atividade, começou como uma revista normal que você compra nas bancas, porém, hoje em dia ela se tornou um portal de notícias, né? Assim como os demais que existem no mercado. Só que a Game Informer, rapaziada, era uma revista muito importante e que hoje, né, serviu de base para diversos outros portais conhecidos estarem no ar e seguirem com uma linha editorial que com certeza se baseou na da Game Informer. Isso porque essa revista, além de sempre trazer a novidade do mundo dos games em uma época que a internet ainda nem existia, ela sempre teve uma forte ligação com os estúdios dos games. Então sempre conseguia trazer e atualizar o público na época, antes da internet, em primeira mão e muitas vezes antes até do game ser lançado. Pra vocês terem uma ideia, a Game Informer sempre teve uma parceria forte com a Rockstar Games e revelou diversos detalhes dos seus jogos antes do lançamento com eles, como por exemplo do GTA San Andreas, onde eles publicaram cerca de 12 páginas fazendo um review sobre a gameplay que os jornalistas tiveram acesso antes do game lançar e trazendo diversos detalhes ali pro público, meio que fazendo um marketing pro GTA San Andreas, né? Rolou também com o GTA Vice City, com o GTA 4, com o GTA 5, né? Inclusive, um dos vídeos mais épicos do meu canal, que eu postei há mais de 10 anos atrás, foi feito a partir de uma matéria da Game Informer, que na época, rapaziada, ainda era uma revista física, mano. Então, muito do que se transformou o conteúdo hoje do canal Sunny Play, eu devo à revista Game Informer, porque naquela época, né, eu não tinha nem ideia qual o formato de vídeo que eu ia trazer pra vocês. Pelo menos eu mirava em trazer gameplays. Então, hoje, muito do formato que tá o canal, de notícias, de informação e ganhando uma repercussão dentro desse cenário, eu devo também à revista Game Informer, que na época trouxe uma matéria ali revelando diversos detalhes inéditos do GTA V, as primeiras imagens oficiais do game ali que foram compartilhadas pela Rockstar. E eu peguei na época essa revista e traduzi, que era algo que não era muito comum, né? Não tinha ainda o portal da Game Informer, e traduzi ali aquela matéria e trouxe aqui no YouTube. Foi um dos primeiros vídeos também que começou a repercutir e meio que foi direcionando o meu trabalho pra esse lado. Então, hoje ter essa notícia que a Game Informer tá encerrando as suas atividades é muito triste, rapaziada. Eu não sei o motivo, eles fizeram uma declaração ali no portal deles e também no perfil do Twitter. Eu vou até ler aqui pra vocês um pouco do que eles comentaram, mas enfim, eles não se aprofundaram muito a razão pela qual tá encerrando aí as atividades. Mas no post deles dizia o seguinte: após 33 anos trazendo as últimas notícias, reviews, insights de tudo que envolva o mundo dos games, é com muito pesar no coração que anunciamos o fechamento da Game Informer. Desde os dias primórdios, com aventuras pixeladas até os games virtualmente imersivos de hoje, tivemos a honra de compartilhar essa incrível jornada com vocês, nossos leais leitores. As nossas prensas podem até parar, mas a nossa paixão pelo videogame que cultivamos juntos vai continuar viva. Muito obrigado por fazerem parte dessa incrível jornada e talvez as suas aventuras de game nunca terminem. Enfim, não tem muito detalhe por que eles estão finalizando as suas atividades, mas provavelmente, rapaziada, deve ser alguma questão empresarial, pode ser que eles tenham vendido a empresa por trás da Game Informer, não sei muito bem, mas eu prometo atualizar vocês aí nas próximas semanas conforme for saindo alguma novidade a respeito disso. De qualquer forma, não tinha como deixar de mencionar, mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou aí dessa versão do Bully pra nova geração? Será que é um indício que tá chegando um Bully 2 por aí? E o que você achou aí sobre o fim da Game Informer? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia a respeito. E ó, já sabe, gostou do conteúdo desse vídeo? Deixa o like pesado pra fortalecer, que isso apoia muito o nosso trabalho, mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal e ajuda o nosso vídeo a crescer. Então, se assistiu o vídeo assim que ele lançou, principalmente, já deixa o likeão. E ó, outra maneira de ficar ligado aqui nos nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e também no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver novidade, o YouTube vai estar te notificando aí. E ó, os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo, tem acesso a GIFs, figuras exclusivas e muito mais. E lembrando que os membros do nosso canal é o que mantém o nosso trabalho vivo, então já clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Outra forma de apoiar é clicando aí no botão Super Thanks, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver a partir de R$1. E ó, corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre posto as novidades em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhendo esses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!